Bom dia, pessoal, tudo bem? Beleza? Tá? Tô só mostrando para vocês aqui o aplicativo da aula de sexta-feira passada, que eu tô subindo a aula agora para vocês, tá? Ela já estava lá, mas como faltava o aplicativo aqui, eu tô mostrando para vocês. Eu instalei aqui no celular, tá? É um celular antigo e daí ele não tem acelerômetro, tá? Então ele tá vendo que tem um monte de coisinha aqui que não tá em negrito, tá? Então, por exemplo, assim, eu queria que vocês usassem para fazer a medida da gravidade, e daí não dá para fazer, tá? Porque aqui, por exemplo, o pêndulo, tá? O pêndulo não tem acelerômetro, mas já no outro meu tem aqui, ó, tá? No meu tablet. Só que daí o tablet é tecnologia mais nova. Então, se vocês tiverem celulares muito antigos, pode ser que não funcione, tá? E daí paciência. Então vou colocar para vocês uma receitinha bem completa para vocês fazerem as medidas usando duas estratégias, tá? E aí precisa do acelerômetro. Uma é com a queda livre aqui, que tem aqui um aplicativo, e o outro é com o pêndulo para medir a gravidade local. E daí o roteiro vai ter os dois. Tá, então eu vou deixar vocês se organizarem ali, quem vai fazer um, quem vai fazer o outro, para a gente depois fazer uma discussão em sala de aula, tá? Então não é bom que todo mundo use o mesmo ferramenta, tá? Então nós somos mais ou menos uns 8, e daí vocês se dividam ali, combinem quem vai fazer o quê, tá? Isso é bem simplesinho aqui, vocês conseguem fazer bem rapidinho, tá? E aí dá para vocês medirem a gravidade para a gente discutir na sala, tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês esse recado aí. Valeu, abraço, tá? Olá, profs. Então, fechando aqui o roteirinho para aula, eu preparei para vocês aqui uma rápida apresentação da tarefinha da aula passada, que eu fiquei devendo, essa de sexta-feira aí, que a gente ficou assíncrona. Tá? Então, eu gravei um vídeo e aí pedi para o notebook LM que gerar uma apresentação e foi isso que ele gerou aqui, tá? Então, vocês vão usar o, como é que é, o Firefox, tá? Para fazer a determinação da gravidade local, ou utilizando a queda livre, né? Ou utilizando o pêndulo simples. Tá? São as duas ferramentas que existem ali. Tá? Como o meu celular aqui, esse aqui é muito antigo. Tá? Então, como eu tinha falado para vocês aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui dá para ver bem. Então ele não tem um acelerômetro, tá? Consequentemente ele não consegue fazer as medidas que envolvam alguns recursos a mais aí, né? De movimento principalmente. Então, eu acredito que vocês devem ter celulares mais novos, aí é só instalar, ele é bem levinho, tá? Então o objetivo é que vocês façam uma divisão. Então vocês podem fazer sozinho ou vocês podem combinar aí, né, entre vocês. Como é que vocês podem fazer? Um faz alguma coisa, outro faz outra coisa. Montem uma força-tarefa aí via Meet, né? Então ainda tem hoje e tem amanhã também feriado que vocês poderiam fazer essa tarefa. Eu acredito que é bem rápido fazer isso, tá? Então medir usando o acelerômetro do celular de vocês para calcular a gravidade local, ou via queda livre, ou via pêndulo, tá? Então vocês podem formar dois grupões, pode fazer sozinhos, pode fazer em dupla, tá? Mas o objetivo é que vocês façam isso aí, tá? Então, vocês vão usar aqui a questão do acelerômetro, também o microfone do próprio aplicativo para poder medir essas grandezas físicas aí. Tá? Então aqui depois vocês podem dar uma olhadinha no material que está lá no GitHub. Tá? Ainda não coloquei ainda, tá? Desculpe, não,
Comecei, mas não terminei, cara. Eu tive que fazer algumas coisas, depois eu também dei uma descansada, né? Hoje eu vou também descansar mais um pouco aí, tá? Porque tá barra, tá que nem vocês, estou com bastante coisa aí, tá? Enfim. Então, ou vocês usam a queda livre, que é essa equação aqui, e tentam linearizar. Então, vocês observem que aqui, ó, que o eixo y da altura, tá? Ele está colocado com o eixo horizontal aqui em função do tempo ao quadrado, tá? Então, se vocês pegarem essa equação e colocarem o t ao quadrado, ele vai linearizar. E com isso vocês conseguem encontrar o valor da gravidade por aquele fator de 2 ali, né? Tem um fator que vai estar aparecendo com agora não sei se vai aparecer com um fator de multiplicação ou um fator de divisão, depende como vocês colocarem ali, tá? Modelarem. Então, isso eu acho que como vocês já fizeram a graduação, já fizeram a parte de laboratório, a parte experimental, então essa parte de medidas, coisa e tal, vocês já são carecas de conhecer essas técnicas aí, tá? Beleza? E aí o do pêndulo, ele mostra aqui, tá? Então no vídeo que tem ele para vocês assistirem, tem os dois vídeos, tá? É feito pelo mesmo, acho que professor ou monitor do próprio Firefox ali que grava esses vídeos. Então aqui ele coloca o celular numa base amarrada pelas duas extremidades e aí ele, em vez de oscilar assim, ele oscila desse jeito aqui, né? Para que realmente o celular não gire aqui, né? Porque de fato ele pode ficar rotacionando e daí vai atrapalhar no valor da gravidade, já que depende do tempo, né? Então tu vai ter outros efeitos aí. E daí a gente quer ter o efeito mais comportadinho o possível, né? Lembrando que são técnicas diferentes, e aí isso vai ter um movimento, digamos assim, com relação também à resistência do ar, embora ela seja bem baixa, talvez dê alguma diferença aí nos métodos, tá? Mas faz parte para a gente poder discutir a partir dos resultados de vocês, dos gráficos de vocês, tá bom? Então, tá aqui o material, tá aqui a outra equação que vocês vão usar, né? Então, a equação diferencial de segunda ordem, como eu mostrei em sala de aula para vocês. Então, o período ele tem aquela equação, 2π vezes a raiz quadrada do comprimento do barbante em função da gravidade, tá? E aqui vocês têm que não exagerar, né? Porque a partir de 20 graus começa a dar esse efeito da aproximação do seno de θ com θ ali, ele começa a dar um errinho grande também, tá? Então tem que ter todos esses cuidados aí, enfim. Tá? E aí eu quero que vocês montem um plano de ensino, não um plano de aula, na verdade, plano de ensino não, plano de aula, investigando essa tarefa aqui, tá? Então aqui tá mais ou menos o desafio para vocês, de montar uns 50 minutinhos ali para explorar isso, tá? Então vocês têm que ter ali o tema, né? Vocês têm que ter o objetivo, vocês têm que ter dentro do objetivo o conteúdo, e aí como é que vocês vão investigar esse objetivo, né? Trazendo, digamos assim, os resultados dessa investigação, ok? Junto com um aplicativo, né? Com a ferramenta que a gente está utilizando, a estratégia didática, né, junto com a metodologia e os resultados disso e juntamente com uma avaliação, tá? Beleza? Então tá tudo comentado aqui no áudio, qualquer coisa vocês peguem esse áudio aqui, vai estar lá no YouTube, vocês podem colocar no notebook LM e pedir para eles fazer um roteirinho para vocês, tá bom? É isso. Abraço, valeu, até mais.